Amados irmãos e irmãs, nós estamos vendo o livro de Colossenses, onde abordamos, debaixo do tema, Cristo é o centro conector da obra de Deus. Isto quer dizer, Cristo é aquele que nos conecta a Deus e Cristo também é aquele que nos conecta. Que conecta a mim, com cada um de vocês e com todos os irmãos, né? Conecta você com Deus e todos os irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nessa epístola de Paulo aos Colossenses, tem 4 versículos que fala ninguém. São 4 porções. Eu vou ler para os irmãos essas porções, tá? Colossenses 2,4 diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora, Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E a 4ª porção, Colossenses 2,18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, Paulo aqui fala em 4 lugares essa palavra ninguém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele estava preocupado com os colossenses. Porque existem coisas que nos desconectam de Cristo. Coisas que muitas vezes nós não percebemos, mas que nos desviam do caminho adequado. Então Paulo, nessas 4 porções, está falando: não permita que alguém faça isso com você. Não permita que essas coisas desconectem você de Cristo. Então essa é a preocupação de Paulo. Ele diz: não permita que ninguém faça isso com você. Agora vamos olhar esses 4 pontos. E como nós podemos vencer essas coisas? Paulo menciona essas 4 vezes ninguém, mas em todas as vezes ele nos dá a vacina. Ele nos dá o caminho para que isso não aconteça conosco. Então vamos ver esses pontos na comunhão de hoje. Amém? Então, a primeira porção, que é Colossenses 2,4, que diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha só, assim digo. O que foi que ele disse? Está em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Esses 2 versículos, 2 e 3, são a vacina para que não aconteça o versículo 4. Compreenderam? Por isso que o versículo 4 inicia assim: assim digo, para que ninguém vos engane. Então vamos ver qual é a vacina. Colossenses 2, versículos 2 e 3 dizem o seguinte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento
estão ocultos. Nós já compartilhamos essa porção em domingos anteriores e vimos que essa porção se refere a nós termos um pleno conhecimento de Cristo. Não um conhecimento teórico, mas um conhecimento real, um conhecimento de experiência. Porque quando você tem o contato com o que é real, nada vai demovê-lo, nada vai abalá-lo. Correto? Então, é importante nós conhecermos Cristo. Se conhecemos Cristo, pode vir pessoas e usar raciocínios falazes, né? Tentando nos enganar, coisas muito lógicas. Mas você não se deixa abalar. Por quê? Porque você tocou a realidade. Eu já compartilhei várias vezes, e eu gosto muito de compartilhar esse ponto, é que na década de 60 começou a surgir, né, uma teoria de que Deus estava morto. Em outras palavras, o homem tem tanto conhecimento que já não precisa de um Deus. Entende qual que é o tipo de raciocínio? O que é Deus? Deus é algo criado pelo homem para explicar as coisas inexplicáveis, né? E tal. Então, naquela época, a ciência estava avançando, então o pessoal falou, não precisa mais de Deus na vida do homem, então Deus está morto. Um raciocínio até que pode abalar, né, algumas pessoas. Daí foram falar isso aí com o Billy Graham, né? Um conhecido evangelista, um homem muito usado por Deus na década de 50, 60 e 70. Falaram para ele assim, né? Estão publicando aí que Deus morreu. E aí, o que você me diz disso? Ele diz, como morreu? Alguns minutos atrás eu estava falando com ele. Está certo. Quando você ora, você fala com Deus ou não? Esse Deus é fruto da sua imaginação ou existe? Entende? Quem tem experiência viva pode falar o que quiser, não é enganado por raciocínios falazes. Não é enganado pela lógica do homem. Pelo contrário, nossa experiência com Deus é viva e verdadeira. Não é? A nossa experiência com Cristo não pode ser uma experiência que os outros nos contaram, mas experiências que nós tivemos e nós contamos para os outros. Compreende? Isso é muito importante, então. Como não permitir que alguém nos engane com raciocínios falazes? Nós conhecendo e tendo experiências com Cristo, e é nesse Cristo que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isso está à nossa disposição. A segunda porção que fala ninguém está em Colossenses 2,8, que diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ninguém vos venha a enredar. Qual é o significado de enredar aqui no grego? Tá? É sulagogel, a palavra grega, é alguém levar você cativo e fazer você perder a recompensa. Não deixe que alguém desvie você da verdade. Não deixe que alguém leve você, conduza você como um cativo.
Então, ele diz, qual é a maneira das pessoas levarem uma pessoa cativa? É com a filosofia e vãs sutilezas. E essas filosofias e vãs sutilezas são conforme a tradição dos homens. Tradição dos homens. E aqui diz, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso quer dizer o quê? O que é tradição do homem? É a experiência do homem nas coisas a nível humano. Mas o que Deus quer nos dar são as experiências divinas na esfera celestial. Isso é diferente. A tradição do homem está ligada à cultura humana, ao conhecimento que o homem tem. Mas nós vivemos no conhecimento de Deus, no conhecimento divino. Não são segundo a filosofia. Essa filosofia é de acordo com a tradição e também com os rudimentos do mundo. Essa palavra rudimentos do mundo quer dizer os elementos do mundo. E esses elementos são as coisas que compõem, são as coisas que ditam as regras nesse mundo. Se lembra? Nós, quando falamos sobre as duas palavras gregas do andar, peripatel, quer dizer, o andar comum no dia a dia, e tem um andar chamado stoikel, que é o andar militar, segundo uma ordem. Então, quando ele está falando dos rudimentos do mundo, quer dizer o quê? Que o mundo dita algumas regras e todos vão andando naquela regra. Não tem razão, o mundo ditou. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Moda. Tem alguma lógica a moda? Não tem. A tal cor agora é a cor da moda. Quem foi que ditou? Foi o mundo. E vai todo mundo atrás. E vai todo mundo atrás. E influencia todo mundo. Olha essa roupa. Ah, mas você não é a cor da moda, eu não quero. Ué? Que coisa estranha. Vai todo mundo ali, que nem aquela marcha militar. Você pode ver, o mundo dita isso, mas nós seguimos a palavra de Deus. É diferente. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nos é mostrado o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso mostra o quê? Que o sangue de Cristo não somente nos resgatou dos pecados, mas do fútil procedimento ou da vã maneira de vida que nossos pais nos legaram. Há muitas coisas que nós fazemos por tradição, por costume, mas que não tem um propósito real. E nós temos que aprender a viver por um propósito real. Para aquilo que realmente tem valor. Filosofia, tradição, cultura é marca do homem, mas nós somos um povo que tem a marca de Deus. E a marca de Deus vem pela vida de Deus que é em nós e pela palavra de Deus que nós cremos e que nós seguimos. Isso faz toda a diferença. E aqui diz, né? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então você vai ver que esse mundo segue regras ditadas pelo mundo, pela tradição, certo? Pela filosofia. Mas o que esse versículo mostra de uma maneira maravilhosa é que nós andamos segundo Cristo. É uma pessoa viva. Não é uma série de regras, é uma pessoa viva. Louvado seja o Senhor. Nós seguimos a Cristo. Nós não seguimos filosofia, não seguimos tradição, não seguimos rudimentos do mundo, não seguimos religião, nós seguimos a Deus. E em Gálatas 6,14, Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Está vendo? A filosofia pode parecer interessante, pode parecer boa, tradições também são interessantes, né? Pode parecer coisa boa, mesmo rudimentos do mundo, são os elementos do mundo, a orientação que o mundo dá, mas nós não andamos segundo isso. E eu quero falar um dos grandes elementos do conceito humano e da tradição e da religião, é a ideia de causa e efeito na nossa vida, né? De que se eu sou bom, eu mereço coisa boa. Se eu sou ruim, mereço coisa ruim. Hoje eu fiz muita coisa ruim, eu não mereço contactar com Deus. Não é esse o princípio que a Bíblia nos mostra. Deus sabe que nós somos ruins, mas Ele nos ama e Ele nos resgatou. Nós vamos a Deus é pela graça, não é pelos nossos próprios méritos. Não é? A Bíblia nos mostra que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele foi atrás de nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Aleluia. É pela graça. A graça é totalmente contra a filosofia, contra a tradição e contra os rudimentos do mundo. A graça é segundo Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então você pode dizer assim, mas tem tantas coisas, né? A riqueza da filosofia, da tradição e dos rudimentos do mundo. Mas qual é a vacina que Paulo nos dá? Está em Colossenses 2,9. Continuando aquele versículo 8, segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou toda a plenitude da deidade. Você pode achar que a filosofia é muito rica, é muito boa, mas saiba de uma coisa, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é maior? A plenitude de Deus ou a filosofia? Aí é que está a grande diferença. É a plenitude de Deus ou a tradição? O que está à nossa disposição não somente são todas as riquezas de Deus, quando fala de plenitude, fala da expressão dessas riquezas. Riquezas que você pode ver, você pode tocar e você pode desfrutar. E aqui diz, habita corporalmente. Isto é, tudo estava na pessoa de Cristo. E esse princípio, tá?
das coisas de Deus habitarem no homem é um princípio que a Bíblia mostra e que também deve ser realidade em nossas vidas. Quer ver? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte, eu vou ler de acordo com a King James atualizada, tá bom? Diz assim, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Não sei se vocês se lembram quando nós estudamos, 1 e 2 Timóteo, e falamos dessa porção, que esse versículo sobre o mistério da fé, que é mistério da piedade, em outras traduções, fala, Deus foi manifestado em carne. Isso quer dizer, Deus deseja ser manifestado em você e em mim, que somos seres humanos. Certo? E que a ordem dos fatos citados em 1 Timóteo 3,16 é uma ordem da experiência nossa e algo ligado à igreja. E a Bíblia diz, que a igreja é o corpo de Cristo. Deus manifestado na carne, essa riqueza de Deus manifestada em nós. Eu não quero ser a expressão da filosofia. Eu não quero ser a expressão da tradição. Eu não quero ser a expressão das regras do mundo. Eu quero ser a expressão de Deus. Os irmãos estão compreendendo? É que a riqueza de Deus habite também em nós. Isso é que tem valor. E você sabe, ainda continuando ali em Colossenses 2,10, fala, também nele estáis aperfeiçoados. Essa palavra aperfeiçoada no grego significa tornar cheio, completado, preenchido até o máximo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade, e esse Cristo é aquele que está nos enchendo com a vida dele, com a natureza dele. E é isso aí que nós precisamos perceber. É isso que Cristo quer fazer em nossas vidas. Preencher ao máximo. Não é bom? Louvado seja Deus. Tem mais, terceiro ponto. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Para que compreendam o que esse versículo quer dizer, porque isso aqui eram as regras do cerimonial judaico, É algo ligado, então, à religião. Você pode comer isso, não pode comer aquilo, Você guarda certos dias, São dias que você considera especiais. Então, Paulo está dizendo isso aqui, isso é influência judaica, é influência da religião na igreja. Então, Paulo diz, não deixe que as regras da religião influenciem você. Por quê? A vacina está em Colossenses 2,17, que diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo.
Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo, aquelas regras, né, do cerimonialismo judaico, aquilo era somente uma sombra daquilo que haveria de vir. E quando ele diz o corpo é de Cristo, significa quando Cristo chegou, a realidade chegou. Nós podemos escolher, eu vou me relacionar com a sombra ou vou relacionar com a realidade. Entende? Seguir regras é relacionar-se com as sombras. Nós queremos nos relacionar com Cristo. Existem aqueles filmes de suspense, né? Então, no filme de suspense, as coisas eles fazem, né, de uma maneira que está chegando alguém. Então, ele não mostra a pessoa chegando, ele primeiro mostra uma sombra chegando, né? Daí põe aquela música assim, de suspense, daí você vê a sombra chegando. E aquela sombra vai aumentando, você está chegando aí, está chegando, como é que é isso, né? Ou se não, filme de terror com monstro, coisa assim, está chegando alguém, está chegando algo, como é que é o jeitão, não sabe. Daí quando aparece, daí você vê o que é, daí você consegue ver a realidade, né? Por que dentro do cerimonialismo judaico, né, as leis de dietéticas judaicas falavam o que você pode comer e o que não pode comer? O que é comida e bebida? Quer dizer o quê? É para satisfazer a sua fome, satisfazer a sua sede. E Cristo é aquele que satisfaz a sua fome. Ele é o pão da vida. E satisfaz a sua sede. Ele é a água viva, não é? Cristo é a realidade. E a comida nos dá satisfação. Não é assim? Quando você come um dia friozinho desse, hoje no meio-dia nós vamos ter uma feijoada aqui, né? Ou você pensa assim, num friozinho desse, comer aquilo, que satisfação, não é verdade? É desfrute, coisa boa. Então, e também fortalece você. Então, aquelas coisas que os sacerdotes comiam, ou os judeus podiam comer ou não podiam comer, está relacionado a Cristo. Cristo veio, Ele é a nossa verdadeira comida e nossa verdadeira bebida. E aí, ainda, esse versículo 16 fala de dia de festa, lua nova ou sábados. Porque eles guardavam esses dias. Primeiramente, vamos ver, as festas eram anuais. Lua nova era mensal. Sábado é semanal. E comida e bebida é diário. Então, o que isso quer dizer? Então, tudo isso tem um significado espiritual. Cristo é a realidade disso tudo. Então, vamos ver aqui, tá? As festas se referiam à alegria e ao prazer. A lua nova significa o quê? Que a cada mês você pode ter um novo começo. A lua nova, as coisas estão tudo negras, pretas, não é isso? E a partir daí vai crescendo até lua cheia. Significa o quê? Que sempre você pode dizer assim, estou numa situação ruim. Saiba de uma coisa, Cristo é a sua lua nova. Com Cristo, a luz vai começar a aparecer. Dia a dia, dia a dia. Correto? Sábado era
para o descanso. E Deus também completou, né? Deus descansou no sábado, de acordo com Gênesis. Quer dizer que ele havia completado algo e que estava no descanso. Isso quer dizer o quê? Que nós sempre podemos desfrutar Cristo como nosso descanso. Não somente desfrutar Cristo como nosso descanso, mas também desfrutar Cristo como aquele que conclui a boa obra em nós. Não é bom? De vez em quando você não se sente cansado? O Senhor mesmo falou, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Daí diz que iria achar descanso nossas almas nele. Diariamente comemos e bebemos Cristo. Semanalmente descansamos em Deus, porque Deus vai completando sua obra em nós. Mensalmente experimentamos um novo começo. Eu estou falando da experiência durante um mês inteiro, né? E durante a semana inteira. E ao longo do ano, Ele é a nossa alegria e prazer. Essa é a realidade. Então nós temos que nos apegar à realidade. Louvado seja Deus. Agora, a última porção. Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ninguém se faça árbitro, isto é, julgue você, engane você e tire de você o prêmio. O que faz tirar o prêmio? Aqui fala, pretextando humildade e culto dos anjos. É o sentimento que se incutia naquela época de que você é muito ruim, você é muito baixo, você não merece ter contato com Deus. Você precisa de um intermediário, que nesse caso eram os anjos. Mas o princípio, que hoje ainda as coisas continuam, é criar intermediários entre nós e Deus. Amado irmão, amada irmã, você tem direito a ter comunhão diretamente com Deus. Não precisa de intermediário, porque Cristo foi Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e o Cristo é o próprio Deus. Ele abriu caminho, novo e vivo. Quando Cristo morreu na cruz, aquele véu do santuário foi rasgado. Significa nós todos temos acesso ao Santo dos Santos na figura do templo, não é? Todos temos acesso a Deus pelo sangue de Jesus. O Senhor eliminou todos os intermediários. Você pode orar a Deus e tocar Deus. Você pode ir para a Bíblia, receber revelação. Não é? Ninguém engane você nisso. A questão de ter intermediário era no Antigo Testamento. No Santo dos Santos, o sumo sacerdote podia entrar somente uma vez por ano a favor do povo. Mas quando Cristo morreu, abriu caminho. Todos nós temos direito a ir a Deus. A Bíblia diz que, em Hebreus, que podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Aleluia! Temos caminho até o trono. E você pode falar direto com Deus.
E Deus vai falar diretamente para você. Claro, tem algumas coisas que Ele vai falar por meio de outros, né? Porque tudo depende da nossa estatura espiritual. Tem certas coisas que nós não vamos entender. Ele tem que falar para irmãos mais maduros, irmãos que estão mais à frente, que eles vão daí transformar a palavra de uma maneira mais adequada para a gente poder compreender. Quanto a isso, não há dúvida, mas Deus fala com você. Algumas coisas Ele vai falar diretamente, algumas coisas vai falar de maneira indireta pelos irmãos. Você é indigno de adorar a Deus? Não. Você pode adorar a Deus. Você pode contactar Deus. Então, qual é a vacina? Está em Colossenses 2,19, que fala assim, aquelas pessoas, né, que estavam falando que precisavam de anjos e tal, ele, 2,19 diz, não retendo a cabeça. Eles não estavam retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Isso quer dizer, qual é a vacina? Eu estar conectado com a cabeça, que é Cristo. Está vendo? Se eu estou conectado a Cristo, eu não vou procurar intermediário. O plano eterno de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, inclusive você e a mim. Cristo é a cabeça das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. E aqui mostra que nós estamos no corpo. Fala todo o corpo. O corpo, ele é suprido. A cabeça supre o corpo. Cabeça supre também cada membro. E aí diz assim, bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Juntas, por um lado, ajuda a suprir, por outro lado, ajuda você a funcionar. Não é? Quais são as partes móveis do nosso corpo? São as partes que têm juntas. O lugar onde não tem junta não move, né? O inimigo quer separar você da cabeça. Não permita isso. Não permita. As juntas permitem o corpo funcionar e suprem. E aqui ainda fala, né? Ligamentos são aqueles que unem. Tem uma função de unir. Isso é muito importante. Tem irmãos e irmãs que têm essa função, conseguem unir. Vê, tem 2 irmãos ou 2 irmãs com problema, vai lá e consegue unir, fazer trabalhar juntos, né? Certo? Aleluia. O crescimento do corpo de Cristo não é um crescimento doutrinário, é um crescimento de vida. Então, Paulo diz claramente isso aí. Então, vemos 4 porções que Paulo diz. Não permite que ninguém cause esse dano a você. E ele nos dá 4 vacinas. Eu vou ler novamente esses versículos que são vacinas, tá? Colossenses 2, de 2 a 3, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Isso quer dizer, eu quero contactar Cristo, eu quero ter experiências com Cristo, eu quero desfrutar Cristo. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ninguém vai me enganar. Segunda vacina, Colossenses 2,9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
toda a plenitude da deidade. Em Cristo nós temos não somente todas as riquezas de Deus, mas também toda a expressão dessas riquezas. Essas riquezas se tornam disponíveis para nós, e nós, nos enchendo dessas riquezas, nos tornamos também a expressão de Deus. E não da filosofia, não da tradição, não da religião, mas de Deus. Terceira vacina, Colossenses 2,17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós não estamos presos a regras, nós estamos presos a uma pessoa que é Cristo. E a quarta vacina, Colossenses 2,19, eu vou ler esse versículo no sentido positivo. Retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós retemos Cristo como cabeça das nossas vidas. Ele é aquele que nos governa. E nós estamos no corpo de Cristo, que é suprido, bem vinculado, juntas e ligamentos exercem a sua função e nós crescemos o crescimento que procede de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Graças a Deus. Paulo nos mostra os perigos e nos mostra a vacina. Então, vamos todos tomar essa vacina, correto? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém?